Fala galera do YouTube, João aqui, dessa vez para o nosso último vídeo antes da prova do vestibulinho da ETEC de estudo guiado. Esse mês é decisivo e vocês precisam estar mais focados do que nunca e ir firme até o final nos estudos. Prestem muita atenção, estar descansado é muito importante num momento como esse. É fundamental que você esteja 110% ciente que agora não é hora de tentar ver tudo. Se você não conseguiu, infelizmente, acompanhar a nossa série no decorrer de todos esses 6 meses, você saiba que não é o momento de tentar aprender o que você não sabe. É o momento de focar em entender a fundo tudo que você já tem, a base, de memorizar as fórmulas que você já conhece, de trabalhar com aquilo que já está na sua cabeça. E agora eu vou passar para vocês o último mês de estudos. Eu desejo para vocês toda a sorte nessa prova e vocês sabem que se vocês me acompanharam até aqui, vocês cobriram todos os conteúdos necessários para a prova. Então, vão sem medo, não fiquem preocupados, revisem ali nos últimos 2, 3 dias os conteúdos, as anotações de vocês, só para garantir que está na cabeça e nada de se estressar. É para dormir bem, descansar, se preparar para no dia chegar 110% vocês estão preparados. Eu sei disso, porque eu estava com vocês nesse caminho e eu vi vocês darem o melhor de vocês até agora. Então vamos entender exatamente o que a gente vai estudar esse mês. Começando, como sempre, com ela, a matemática, a matéria que mais pessoas têm dificuldade e também a que vai garantir o seu diferencial. Até agora eu não falei desses temas, mas eles são inevitáveis de aparecer na sua prova, que é geometria plana e geometria espacial. Presta muita atenção aqui. Você não precisa ir até o limite dessas matérias, mas você precisa dominar as principais fórmulas de geometria plana e geometria espacial. Vai fazer muita diferença para você. Geometria plana, o que eu indico para você? Domine as fórmulas de cálculo de área do triângulo retângulo, dos triângulos em geral, retângulo, quadrado, trapézio. Só isso já cobre com grande certeza aquilo que é provável de cair. É bem difícil que você veja uma fórmula que não seja envolvendo uma dessas formas. Então, anota elas, volta o vídeo se você não anotou e você vai deixar isso aí escrito. Você vai aprender a calcular o perímetro. É só somar os lados, você vai descobrir isso na pesquisa. Geometria espacial é bem mais difícil que geometria plana, mas não vai ir até o limite dessa geometria. Então, qual que é o seu foco? O seu foco é principalmente como calcular volume de cubos e como calcular o volume de retângulos, aquelas caixas retangulares. Existe um nome próprio para isso, mas eu estou dando um exemplo para você. Então, você sabe que o cubo é um quadrado com uma dimensão de profundidade. Quando o retângulo ganha profundidade, ele fica similar a um container. Então, é esse container que você quer descobrir o volume. Pode pesquisar sem medo e você vai achar. O restante é bem mais difícil de aparecer. E se aparecer, provavelmente vem acompanhado de fórmula. E quando a gente tem fórmula, vocês já sabem, é muito mais simples se vocês estudaram, como eu indiquei lá no início, a tradução do problema em fórmula, para descobrir como aplicar as fórmulas que o problema te traz. Agora a gente vai inaugurar uma matéria que até agora vocês não viram, e eu sei que alguns de vocês já deveriam estar estranhando, mas ela vem com tudo agora, matéria de História. Vocês vão estudar História só nesse mês final, e é perfeitamente possível para vocês, eu garanto. Por quê? Porque aqui vocês não vão estudar até os meandros da história. O que vocês querem entender é principalmente o que aconteceu, ou seja, qual é o evento que você está estudando, por que esse evento aconteceu, e quais as consequências desse evento. Dentro desse evento sempre vão ter nomes importantes. Esses nomes vocês querem também. Então, de novo, como aconteceu, ou seja, o motivo, a causa, o que aconteceu, quais as consequências e os nomes que estão envolvidos nesses eventos. Então vem comigo. História geral. E quando eu digo história geral, é a história que vai além do Brasil, é a história da humanidade, principalmente focado no Ocidente, que é o que a gente estuda mais durante o ensino fundamental. Então você vai estudar pré-história. Você vai pelo menos entender qual é a divisão de períodos da pré-história e o que exatamente configura a classificação pré-história.
Depois você vai para a Antiguidade. Na Antiguidade você vai estudar um pouquinho sobre Grécia, Mesopotâmia, Egito. O que interessa mais a você saber? Quais foram as principais civilizações da Antiguidade? Quais foram as principais características dessas civilizações? Com isso, você já resolveu o desafio envolvendo a Antiguidade. Não adianta ir a fundo dentro de cada sociedade, isso não vai cair, mas você deve entender pelo menos quais foram as sociedades principais da Antiguidade e qual a importância histórica delas. Então você vai para Idade Média. E na Idade Média, você quer descobrir exatamente o que foi a influência da Igreja Católica, o que é o chamado feudalismo, como se organizou a sociedade naquele período. É muito importante para vocês estudarem isso. E aí, vocês tendo essa base, não vão ter mais desafios envolvendo a Idade Média. Basta entender exatamente o que eu falei para vocês agora, o que foi o feudalismo, e qual era a influência da Igreja Católica, só isso já cobre o principal de Idade Média. E aí vem o Renascimento Cultural, que é muito importante. O Renascimento é um movimento que vai mudar totalmente a história e vocês têm que entender qual foi a importância do Renascimento. Vale pesquisar tanto artisticamente quanto historicamente, então pesquise um pouquinho sobre história da arte no Renascimento, é lá que vai ter, por exemplo, a Mona Lisa, mas é pesquisa rápida, sem ir a fundo em tudo que envolve o Renascimento. Só as características centrais, o que é o antropocentrismo, o que era essa vontade de explorar e entender a ciência. Depois vocês vão para o Iluminismo, que é um movimento filosófico importante que vai valorizar a razão. Vocês vão pesquisar só as principais características do Iluminismo e isso já cobre tudo. Em seguida, vocês vão ver a Revolução Francesa e uma vez que vocês entenderem exatamente o que foi essa revolução, como ela acabou e um nome importante para vocês saberem quem foi Napoleão Bonaparte. Depois disso, vocês acabaram 100% o que envolve essa fase da história e vão entrar no último evento importante, Guerras Mundiais. Vocês vão pesquisar o que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, quais as causas e os principais envolvidos. Com isso, vocês já cobriram toda a história da humanidade no que diz respeito ao que é mais importante para o Ocidente. Aí acaba a história geral. E agora, história do Brasil. Eu vou frisar para vocês que história geral cai menos que história do Brasil. Então, dessa vez, vale ao quadrado aquela ideia de não ir a fundo. Agora, história do Brasil, você vai focar mais do que história geral. E em história do Brasil, não tem tanta coisa para ver. Vocês vão ver tudo em bloquinhos mais compactados. E que bloquinhos são esses? Grandes navegações. E aí vocês têm que entender por que os portugueses vieram para o Brasil, o que exatamente ocorreu, como ocorreu, quem foram os grandes navegadores. Então, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, entre outros, vocês precisam entender o que foi o Brasil colônia, quais foram os ciclos econômicos do Brasil colônia, o que era produzido aqui, o que é uma colônia, uma colonização. Depois, a escravidão no Brasil, que é uma parte fundamental da nossa história. E se você entendeu escravização, quilombos, e aí você já vai pular para o fim do Brasil colônia, pesquisando sobre independência e Brasil República. Depois de ver a história do Brasil República, você vai pesquisar a ditadura militar, que é muito importante e frequentemente cai em provas. Por fim, você vai ver redemocratização e constituição, ou seja, o que aconteceu depois do final da ditadura militar. Eu sei que parece muita coisa, mas é a reta final. História, como eu disse, vocês vão sempre se focar em por que aconteceu tal coisa, o que aconteceu, o que foi essa coisa, quais as consequências e quem foram as pessoas envolvidas nesses momentos históricos. Não precisa quebrar a cabeça com isso. Vocês estão muito bem preparados e nessa reta final eu tenho certeza que vocês vão brilhar muito na hora de fazer a prova. Então, por favor, fica tranquilo, comenta se você está se sentindo preparado, se você está animado, se você está ansioso e se está confiante, porque eu tenho certeza absoluta de que no ano que vem eu vou ter a felicidade de saber que muitos de vocês entraram nas ETECs e que nós vamos nos ver dessa vez como estudantes de ETEC, não só eu, mas vocês também. Muito obrigado, gente. A gente se vê em outros vídeos na semana que vem, mas esse é o último estudo guiado do ano. Foi muito bom poder ajudar vocês.